A aviação industrial chama de tecnologia de baixa percepção. O resto do mundo chama de stealth, aviões invisíveis ao radar. Quando sobe neste avião, você se sente como se estivesse entrando em uma nave espacial. Desenvolvido em segredo, a história completa do jato F-117 Stealth e do avião de bombardeiro B-2 Stealth até hoje não podia ser contada. Podemos chegar em qualquer parte do mundo em 24 horas. Vamos revelar como um conceito fracassado de 1940 desenvolveu-se e transformou-se em uma das aeronaves mais modernas da história. Veja cenas recentes que te levam para dentro do mundo secreto do Stealth. E conheça desde embarcações Stealth até veículos aéreos de combate sem piloto com mísseis Stealth mortais. Não ia querer um desses atrás de você. É um péssimo inimigo. Não pode ser detido. As informações foram liberadas. Você vai conhecer tudo de perto. Os segredos do Stealth. Em 24 de março de 1999, 2 aviões bombardeiros B-2 Stealth decolaram da base da Força Aérea de Whiteman, iniciando uma missão de combate que duraria 30 horas. Cruzando o Atlântico, eles voam sem escalas para o outro lado do globo e lançam 32 munições com alvos pré-determinados contra as forças sérvias que tinham invadido Kosovo. Foi inacreditável se preparar para uma missão de combate que ia se iniciar no meio da América, no Missouri, e 15 horas mais tarde, minha aeronave estava preparada para lançar uma grande quantidade de bombas. Quase 23 metros. A caminho do país, eu estava esperando ver caças se aproximando. Eu esperava ser bombardeado por eles. Eu esperava ver muita coisa. Eu não vi nenhum caça se aproximando naquela noite. Ninguém veio atrás de nós. Eles só souberam que estávamos lá quando lançamos nossas bombas. Podemos chegar a qualquer parte do mundo em 24 horas. E depois do modo como o avião sobrevoou Kosovo, todos ficaram sabendo disso também. E acho que isso ficou na cabeça de todo o mundo. Se os Estados Unidos quiserem te tocar, eles podem fazer isso. O mundo tinha visto uma demonstração similar ao poder de um stealth quase uma década antes, quando os falcões noturnos F-117, ou jatos negros, massacraram Bagdá em janeiro de 1991. Os jatos stealth destruíram toda a infraestrutura da cidade, que até então era uma das mais bem defendidas de todo o planeta. E depois desapareceram no meio da noite sem deixar nenhum rastro. Vimos o sistema de telefonia acabar, vimos a energia elétrica acabar. Sabíamos que os aviões já tinham sobrevoado a área. E adivinha só, esse pessoal ainda estava atirando. Isso significa que eles estavam atirando no escuro. Eles não viram quando os aviões chegaram e não os viram mais tarde. Os Stealth tinham atacado duramente a cidade de Bagdá. O Nighthawk F-117 e o bombardeiro B-2 representam um salto revolucionário na tecnologia e uma grande transformação na maneira de conduzir uma guerra. Mas a história por trás desta incrível aeronave, como a sua existência foi camuflada como um segredo guardado a 7 chaves por mais de 10 anos, é tão dramática e fascinante quanto os próprios aviões. Meu chefe me chamou um dia. Ele disse, quer pilotar aeronaves? E eu disse, sim, senhor. E ele disse, vai ficar muito tempo longe de casa e não vai poder dizer nada para sua família. E eu só vou te contar quando chegar aqui. Essas são as condições. Quer o trabalho ou não? Stealth, ou tecnologia de baixa percepção, foi criado no conhecido Programa Negro. Um programa tão secreto que sua existência não era reconhecida e até negada pelo governo. Poucas pessoas na Força Aérea ficaram sabendo do programa. Nós não queríamos que nossos adversários, ou possíveis adversários na época, soubessem que tínhamos essa capacidade de esconder uma aeronave do sistema de radar. Eu estava pilotando uma missão teste, um F-15, e eu vi uma aeronave muito rara que passou voando. E o controlador disse, gostou? E eu disse, sim, o que era aquilo? E ele disse, temos uma papelada para preencher quando pousar. Eles fizeram um trabalho muito bom mantendo o Programa Negro em segredo por quase 10 anos. E realmente protegeram a tecnologia e permitiram que mantivéssemos a liderança da qual usufruímos ainda hoje, em se tratando de tecnologia de baixa percepção. A
expedição para a criação da aeronave Stealth começou como um esforço para combater a tecnologia secreta de uma época anterior, o radar. Uma tecnologia que se sustenta na detecção através do rádio e que, na verdade, foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Um radar, na verdade, trabalha transmitindo um sinal numa direção. E esse sinal que foi transmitido atinge um alvo, reflete o alvo e então o reflexo volta para o radar. E o receptor, então, captura esse sinal refletido. O tamanho aproximado ou a forma de um objeto detectado pelo radar chama-se RCS, ou corte transversal do radar. A forma e as emissões eletrônicas de uma aeronave contribuem muito para a aquisição do RCS, assim como o seu tamanho. O radar é capaz de apontar a direção, a distância e a velocidade de um objeto. Se você estiver dentro da aeronave captada, prepare-se então para o pior. Durante os anos 70, a União Soviética começou um processo de grande desenvolvimento militar, incluindo a criação do maior e mais sofisticado sistema de defesa aérea por radar do mundo. Você tem que voltar atrás na época em que ainda estávamos na Guerra Fria e ainda tínhamos a necessidade de penetrar no espaço aéreo soviético com nossos bombardeiros. Se os militares soviéticos acreditassem que estavam invulneráveis a um ataque aéreo, isto poderia desestabilizar o equilíbrio de poderes preservado de forma intranquila entre as duas superpotências por quase 30 anos. A Força Aérea Americana precisava de uma solução e deixou este encargo para uma agência científica dentro do Pentágono. A Agência de Projetos de Pesquisa avançava sobre defesa. Juntos, eles iniciaram um programa para o desenvolvimento de uma aeronave de ataque que dificilmente seria detectada pelos radares. Em agosto de 1975, 2 projetistas de aeronaves, Lockheed e Northrop, foram convidados para desenvolver modelos de teste de uma aeronave de ataque com o menor corte transversal possível. A companhia com o melhor design seria recompensada com um contrato para construir 2 aeronaves. Ben Rich, diretor da divisão de desenvolvimento de projetos avançados da Lockheed, a lendária Skunk Works, seguiu os conselhos de Dennis Overholser, um jovem engenheiro eletrônico. Eu fui apresentado para esse homem e ele me perguntou como eu faria uma coisa ficar invisível. E foi aí que eu disse para ele que faria superfícies achatadas e inclinadas com bordas dobradas.